Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, 52ª noite. A sultana, despertada, tomou imediatamente a palavra e continuou a história do segundo Kalandar. Senhora, prosseguiu o Kalandar, o sultão deixou que a princesa completasse a narrativa do seu combate e, ao vê-la terminar, disse-lhe, num tom que denotava a viva dor de que se achava possuído: minha filha, vês em que estado se encontra teu pai? Ai, custa-me crer que ainda estou vivo. O eunuco teu vigilante está morto, e o príncipe que acabas de livrar do encantamento perdeu um olho. Não pôde prosseguir. As lágrimas, os suspiros e os soluços cortaram-lhe a voz. Entristecemo-nos diante da sua dor, sua filha e eu, e choramos com ele. Enquanto nos afligíamos, a princesa pôs-se a gritar: estou ardendo, estou ardendo! O fogo que a consumia apoderara-se enfim de todo o seu corpo, e ela só parou de gritar quando a morte findou suas insuportáveis dores. O efeito do fogo foi tão extraordinário que em poucos momentos a jovem criatura ficou reduzida a cinzas, tal qual como o gênio. Não vos direi, senhora, até que ponto me comoveu tão terrível cena. Teria preferido ser macaco a vida inteira, a ver minha benfeitora perecer tão miseravelmente. Por seu lado, o sultão, torturado, como é possível imaginar, chorou, bateu com força os punhos na cabeça e no peito, até que, sucumbindo ao desespero, desmaiou e me fez temer pela sua própria vida. Entretanto, os eunucos e os oficiais acorreram aos gritos do sultão, que muito trabalho lhes deu para poder recobrar os sentidos. Não precisamos, nem ele nem eu, de muitas palavras para os persuadir da dor que nos devorava. Os 2 montes de cinzas a que haviam sido reduzidos o gênio e a princesa lhes fizeram compreender imediatamente o que sucedera. Como o sultão mal tinha forças para se colocar de pé, foi obrigado a apoiar-se nos eunucos para poder voltar a seus aposentos. Quando a notícia do trágico evento se espalhou pelo palácio e pela cidade, todos choraram a desventura da princesa e se associaram à dor do sultão. Durante 7 dias, celebraram-se todas as cerimônias do maior luto, lançaram ao vento as cinzas do gênio, recolheram as cinzas da princesa num vaso precioso para serem conservadas, e o vaso foi depositado num soberbo mausoléu construído no mesmo lugar em que tinham sido recolhidas as cinzas. O pesar do sultão pela morte da filha causou-lhe uma doença que o obrigou a ficar de cama por 1 mês. Não havia ainda recobrado a saúde quando mandou-me chamar. Príncipe, disse-me, ouve a ordem que vou dar-vos. Correrá perigo a vossa vida se não a executardes. Assegurei-lhe que obedeceria, após o que, retomando a palavra, continuou. Sempre vivi numa felicidade perfeita e nunca acidente nenhum a turvou. A vossa chegada fez com que se desvanecesse a aventura que eu desfrutava. Minha filha morreu, seu eunuco já não existe, e é apenas por milagre que continuo vivo. Sois, portanto, a causa de todas essas desgraças, de que é impossível que eu me console. Por isso, retirai-vos em paz. Mas retirai-vos logo. Eu morreria se permanecesseis, pois estou convencido
de que vossa presença é desditosa. É só o que queria dizer-vos. Parti e cuidai de nunca mais voltar aos meus estados. Nenhuma consideração me impediria de fazer com que vos arrependesseis. Eu quis falar, mas ele me calou a boca com palavras de cólera e fui obrigado a afastar-me do seu palácio. Repelido, expulso, abandonado por todos, não sabendo o que seria de mim antes de sair da cidade. Tomei banho, rapei a barba e as sobrancelhas, tomei o hábito de Calândar, pus-me a caminho chorando, menos a minha miséria do que as belas princesas cuja morte eu havia causado. Atravessei vários países sem me dar a conhecer. Finalmente, resolvi vir a Bagdá, na esperança de conseguir ser apresentado ao comendador dos crentes e provocar sua compaixão com minha estranha história. Cheguei hoje e a primeira pessoa que se me deparou foi o Calândar, nosso irmão, que falou antes de mim. Sabeis o resto, senhora, e porque tenho a honra de me encontrar sob vosso teto. Quando o segundo Calândar terminou sua história, Zobeida, a quem ele dirigia a palavra, disse-lhe: Está bem, ide, retirai-vos para onde quiserdes, dou-vos permissão. Em vez de sair, porém, ele lhe suplicou que lhe concedesse a mesma graça já concedida ao primeiro Calândar, perto do qual se sentou. Mas, senhor, disse Sherazade, ao terminar essas palavras, já é dia e não posso prosseguir. Ouso assegurar-vos que, por mais interessante que tenha sido a história do segundo Calândar, a do terceiro não é menos bela. Consultai-vos e vede se tendes paciência para ouvir. O sultão, curioso para saber se a terceira história era tão maravilhosa, levantou-se, resolvido a prolongar a vida de Sherazade. Embora o adiamento concedido já tivesse terminado havia alguns dias.